Você já deve ter visto alguma coisa a respeito desse assunto na internet, ou então você nunca percebeu claramente, nunca parou para pensar nisso. Mas muitas pessoas confundem caprinos e ovinos. O que são os caprinos? Bode, cabra e cabrito. E os ovinos? Carneiro, ovelha e cordeiro. Os machos são fáceis de diferenciar. Aqui, por exemplo, ó, esses são desenhos de um bode. Eu não coloquei barba aqui, porque eu não sei se todos os bodes têm barba, mas os chifres do bode são virados para cima, e os chifres do carneiro formam o caracol. Então, só pelos chifres dá para perceber o caráter rebelde, o caráter até mortal do bode, porque se o bode chifra você, ele pode matar você facilmente. Porque ao contrário do touro, o touro ainda tem uma testa grande, né? Existe um espaço entre os chifres do touro, você ainda tem possibilidade de sobreviver a uma chifrada de touro, mas não a chifrada de um bode. Agora o carneiro não, o carneiro, os chifres dele são mais para, acho que para os machos que querem disputar, né, uma ovelha. No caso dos carneiros selvagens, né, o carneiro manso, o carneiro domesticado, ele tem chifres assim, só que ele, eu acho que só dificilmente ele ataca alguém. Ah, mas enfim, lá na internet você consegue encontrar todas as diferenças entre o, o bode e o carneiro, mas a maior dificuldade é com relação ao cabrito e ao cordeiro. O cabrito e o cordeiro, nenhum dos dois tem chifres, e a ovelha também não tem chifres. A cabra tem chifres, mas a ovelha não. Já o cabrito e o cordeiro, nenhum dos dois tem chifres, mas a diferença visível é que a maioria das ovelhas tem lã, dos cordeiros no caso, né? O cordeiro pequenininho, recém-nascido, ele tem uma lã bem ralinha. Só à medida que o cordeiro cresce, ele vai crescendo, a lã vai crescendo também. E, e um cordeiro, uma ovelha, um carneiro tosquiado, obviamente que tem o pelo, não tem pelos, né? Tem o pelo bem ralinho, então dá para confundir claramente, dá para confundir com um caprino. Mas a diferença mais notável entre... a diferença mais notável no caso é a lã, né? Que é o pelo do carneiro, da ovelha e do cordeiro. Do cordeiro nem tanto, porque o pelo do cordeiro é curto, mas o cabrito, a cabra e o bode, os três têm pelos curtos. Então, visualmente é fácil diferenciar o cabrito e o cordeiro, mas embora algumas espécies de cabritos e cordeiros sejam difíceis de diferenciar, existem os bodes, as cabras, os cabritos que são peludos. E existem também as espécies de carneiro, ovelha e cordeiro que têm pelos curtos. Mas a diferença é notável, a diferença assim, a diferença é que todos têm, né? Todos os caprinos e todos os ovinos têm, que é a cauda. A cauda do caprino é virada para cima e a cauda do ovino é virada para baixo. Então, se você tem dificuldade para saber a diferença entre um caprino e um ovino, é só olhar na cauda. A cauda do caprino é sempre virada para cima e a cauda do ovino sempre virada para baixo. Isso tem um significado muito grande espiritualmente falando, do ponto de vista espiritual, porque cauda para cima simboliza arrogância, prepotência, vaidade, aquela sensação de poder, de superioridade.
Já a cauda para baixo simboliza humildade, submissão, reverência, dependência. Já o caprino é mais independente, né? Rebelde. Ele acaba comendo. Você deve ter visto algum desenho do Pica-Pau, de algum outro personagem, onde uma cabra come roupa, come as coisas, né? Invade a casa do dono, acaba comendo as coisas. Então, o ovino não faz isso. O ovino, ele é submisso ao seu pastor. O pastor de cabras, né, de caprinos, ele sofre para domesticar, para cuidar das suas cabras, dos seus bodes, dos cabritos, porque eles são extremamente rebeldes, eles são extremamente difíceis de lidar. Já o rebanho ovino, no caso, o carneiro, ovelha, cordeiro, eles são submissos, eles são dependentes, eles são mansos, quietos, eles se submetem totalmente ao pastor. É, então, isso tem a ver com a igreja também, com o papel que a igreja deve ter de dependência do Supremo Pastor, que é Deus, e do representante de Jesus Cristo, no caso, na igreja, que é o pastor, a pessoa que administra a igreja local. Então, a característica espiritualmente, o VOD, ele também simboliza Satanás. Existe uma entidade que eu não mencionaria aqui, mas você já deve imaginar qual é, que ela tem o bode como símbolo. E essa instituição, essa organização, ela cultua uma divindade que tem cabeça de bode e corpo de mulher. Então o bode ele é associado a Satanás, ele é associado às forças ocultas, aos demônios, enfim, a tudo que existe de ruim. Já o, o cordeiro, no caso, né, que é o filhote do carneiro, da ovelha, ele é associado a Jesus Cristo. Como mencionaria aqui, existem vários textos que eu poderia mencionar, mas eu mencionaria apenas esses, que são... Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito do sacrifício de animais, principalmente do cordeiro. Então, o principal animal usado nos sacrifícios do Antigo Testamento é o ovino, no caso, carneiro, ovelha, cordeiro. Lá no Monte Moriá, em Gênesis 22, eu não daria o texto aqui, para não tomar muito tempo, mas Abraão leva Isaac, né, Deus dá para Abraão essa missão de sacrificar Isaac. O próprio Isaac acaba levando a lenha nas costas. Por isso que acredito que Isaac já era adolescente, pelo menos, né? Ele já tinha uma certa idade. Aí ele perguntou para o pai onde estava o holocausto. Abraão falava que Deus proveria o holocausto. Aí lá em cima do Monte Moriá, Abraão explicou para Isaac o que aconteceria. Isaac se ofereceu como sacrifício. Eu acredito que ele se ofereceu voluntariamente. Ele não foi amarrado à força por Abraão, ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício. Aí quando Abraão estava quase matando o Isaac, o anjo impediu que fosse feito, que Abraão matasse Isaac. Aí assim que o anjo deu ordem para Abraão para não matar Isaac, Abraão percebeu uma movimentação por perto, já lá em cima do monte, um carneiro, ou seja, um adulto, um ovino adulto, macho, com os chifres em forma de caracol, né? Que os chifres em forma de caracol facilitam situações como essa do animal se prender nos galhos, nos ramos, né? Aí ele acabou sendo oferecido, não foi o cordeiro, porque o cordeiro simboliza Jesus Cristo, foi um carneiro, que é o adulto. Então o cordeiro, Deus proveria o cordeiro para o holocausto, acabou provendo o carneiro, porque o cordeiro seria Jesus Cristo. Então o sacrifício não consumado de Isaac simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo que efetivamente aconteceu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista falaria lá
E eu quero mencionar que Levítico, o livro que muitas pessoas não gostam de ler, porque Levítico mostra muitas cenas de morte, né? Se fulano fizer tal coisa, será morto. Se ciclano fizer tal coisa, será morto. Então, existem muitas leis, penas de morte no livro de Levítico, Números também, né? Êxodo, Levítico e Números, né? Mas principalmente Levítico. Existem muitas penas de morte nesse livro. Por isso que muitas pessoas não gostam de ler esse livro, porque boa parte do que está escrito aqui em Levítico diz respeito às leis cerimoniais, as leis que hoje em dia não tem mais validade por estarmos na época da graça. Mas tudo, na verdade, era uma preparação, né? Eram sombras do que viria, né, a partir da primeira vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Mas em Levítico 16, versículos 20 e 24, temos algo a respeito do bode. Tem um sacrifício pelo povo, né? Que como o povo de Israel era rebelde, o povo de Israel estava no deserto, e o povo de Israel era rebelde. Então foram oferecidos pelo povo sacrifícios de novilhos, no caso, né? Que era, acho que bezerro, né? O gado bovino jovem. E bode. Então era morto um novilho, um bode, e aí veio um segundo bode, que seria o bode emissário, ou bode expiatório, como aparece aqui nos versículos 20 a 24 de Levítico 16. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, ou seja, pelo sacrifício do novilho do primeiro bode, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, que não eram poucos, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode do deserto. Ou seja, deixará o bode morrer no deserto. Né? É um sacrifício também, porque o bode largado sozinho no deserto, sem comida, sem nada, ele acabaria morrendo de fome. Então foi um sacrifício também, simbolizando que os pecados do bode expiatório morreriam, né, no mar no esquecimento, no caso, né? Isso simbolizando também o sacrifício de Jesus, que morreria pelos pecados para remissão dos pecados daqueles que crescem nele. E esse bode expiatório simbolizava todo o mal que seria banido, que seria aniquilado por meio da vinda de Jesus, que morreria em nosso lugar e venceria a morte pela ressurreição, e a partir da nossa fé nele, os pecados seriam perdoados. Mas o texto aqui continua, versículos 23 e 24. Depois, né, que Arão mandasse levarem o bode para o deserto, né? Assim que o bode fosse levado para o deserto, Arão virá tendo a congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então esse bode levou sobre si todos os pecados, assim como Jesus Cristo, ele se fez pecado. Jesus se fez pecado, ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós, levando sobre si todos os pecados da humanidade. Assim como esse bode levou todos os pecados de Israel e foi deixado no deserto para morrer de fome, de sede, enfim. Hoje isso não é mais necessário, né? Porque Jesus já se ofereceu como sacrifício, então esses sacrifícios de animais não são mais necessários atualmente. Embora os judeus ainda façam sacrifício de animais, porque eles ainda esperam pelo Messias, né? Até hoje estão esperando pelo Messias. Mateus, capítulo 25. Primeiro eu quero ler o capítulo 25 de Mateus, onde ele fala a respeito do... Deixa eu ver. Do grande julgamento. No final do sermão profético, Jesus fala sobre o grande julgamento. Um detalhe que nós devemos perceber aqui. Do versículo 31 ao 46.
6. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. A versão revista e corrigida fala bodes. Mas é os caprinos, né? Você coloca os ovinos à direita e os caprinos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para os seres humanos, mas como os seres humanos pecaram, aqueles que não permanecessem fiéis a Jesus, aqueles que não conhecessem Jesus, não se rendessem a Jesus a tempo, iriam para o inferno também, juntamente com o diabo e os anjos caídos. No versículo 42, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, se no forasteiro não me hospedasse, estando nu não me vestisse, achando-me enfermo e preso não fosse ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, não te assistimos? Então eles responderá: Em verdade vos digo que, sempre que eu deixasse de fazer um desses mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui muitas pessoas dizem que esse texto é contraditório, porque em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, não por meio das obras. Só que Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Então a fé, ela se manifesta por aquilo que nós fazemos pelo reino. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas as boas obras são consequência da nossa salvação. Só que as pessoas más, quando fazem boas obras, elas fazem para obter algo em troca, para ganhar curtidas, para ganhar seguidores, para ganhar inscritos, para aparecer nas redes sociais, para se exibir, para se mostrar, para sustentar. Igual está acontecendo lá no Rio Grande do Sul ainda. O Rio Grande do Sul está destruído, está detonado. E muitos artistas, muitas celebridades, muitos influenciadores não cristãos estão se mobilizando, estão falando, e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque os fãs e seguidores deles estão cobrando posicionamento, estão cobrando atitude. Eles ficaram lá, foram lá pro show da Madonna, promoveram o show da Madonna, e não deram a mínima porque que aconteceu no Rio Grande do Sul, e agora estão dando uma de santos, dando uma de boas pessoas, e para ajudar o Rio Grande do Sul, que não sei o que, não sei o que. Mas Deus conhece o coração humano, Deus sabe a verdadeira intenção deles, e assim de muitas pessoas que dizem cristãs, que se dizem servos de Deus, mas dão mau testemunho, cometem adultério, sonegam imposto, fazem uma série de barbaridades, e eles se dizem cristãos. Esses são os bodes, e não os ovinos, no caso, carneiro, ovelha, porque a cauda para cima do bode simboliza arrogância, prepotência, ostentação, exibicionismo. Pessoa que quer se exibir, quer se mostrar, quer se achar mais justo que os outros, mais santo que os outros. E a cauda por baixo simboliza humildade, simboliza dependência de alguém, de supremo, alguém maior que é Deus, e de uma pessoa designada por ele, que é o pastor da igreja, o líder espiritual cristão.
Ah, qualquer cargo de liderança, na verdade, qualquer cargo de liderança da igreja tem que merecer respeito, merecer. Você não pode fazer nada sem a autorização do seu líder, principalmente se tratando de igreja. Você não pode conspirar contra o seu líder, você não pode derrubar o seu líder, fazer campanha contra o seu líder, fofocar contra o seu líder, falar coisas dele ou dela, porque se o pastor escolheu tais líderes, Deus, a partir do momento que eles foram consagrados como líderes, eles têm uma responsabilidade sobre eles. E se eles não cumprirem a missão que lhes foi confiada, eles terão que prestar contas primeiramente ao pastor, que é o líder máximo da igreja, ou ao conselho, se você for presbiteriano, né? Ou ainda assembleia, se você for batista. Mas de qualquer forma, você terá que prestar contas para alguém, e principalmente para Deus. Você, em vez de ser juiz, em vez de ficar apontando o dedo, você deveria orar por esse seu líder, pelo seu pastor, pelos seus líderes, né? Qualquer pessoa na igreja que tem uma responsabilidade, tem mesmo a pessoa que canta lá na frente, em vez de ter inveja dela, cantando bem ou não, ela está lá na frente consagrando o seu talento a Deus. Você, em vez de conspirar contra essa pessoa, derrubar essa pessoa, querer tomar o lugar dessa pessoa, ore por essa pessoa, a sua vez chegará. Pode demorar, mas um dia, se você tiver paciência, se você esperar em Deus, se você não for ambicioso, ambiciosa demais, querer puxar o tapete de quem está lá na frente, um dia eu estarei ali, no lugar daquela pessoa. Não pense assim, você está sendo o bode, o cabra. E quero ler também, agora voltando aqui, uma coisa importante, essa dificuldade em saber a diferença entre bode e carneiro, ou ovelha e cabra, ou cabrito e cordeiro, tem a ver com uma parábola de Jesus. E que está aqui em Mateus 13, 24 a 30, que é a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai um em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ou seja, o trigo e o joio, jovens, né, recém-nascidos, até uma certa, né, antes do nascimento dos frutos, eles são praticamente idênticos. Somente quando os frutos aparecem, tanto do joio quanto do trigo, você percebe a diferença entre um e outro. Agora, vamos à explicação da parábola, aqui no mesmo capítulo 3, só que do versículo 36 ao 43. Então, despedindo das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, pelo que se entende aqui, a tarefa de recolher o joio e o trigo será dos anjos. Então os anjos terão uma função. Quando Jesus voltar, os anjos terão a função de recolher a igreja, né, levá-la para Cristo e deixar aqui na terra aqueles que não forem fiéis a Cristo. Aí mais tarde, no juízo final, né, quando Jesus, a igreja e os anjos derrotarem
o anticristo e os seguidores no Armagedon, aí haverá os anjos, se ficarão eles vencerão o, os seguidores do anticristo. Então, quando Jesus derrotá-los com o sopro de sua boca, os anjos recolherão os seguidores do anticristo para eles, a segunda ressurreição, para eles serem julgados no julgamento do trono branco. E continuando aqui, no versículo 40 do capítulo 13 de Mateus. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, que é o lago de fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais para frente vemos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Onde João Batista, assim que viu Jesus, ele apontou Jesus como Cordeiro de Deus. No dia seguinte, ou seja, após João Batista falar a respeito daquele que viria depois dele, que seria o próprio Jesus, aconteceu o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que é confirmado aqui ao próprio João no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu lerei todo o capítulo. É a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Aí João falando: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então o livro naquela época era um rolo, né? Muita gente acha que é um livro igual esse aqui. Não. O livro dele, o livro mencionado aqui, é um rolo, né, de pergaminho. Acredito que era pergaminho. Várias peças de pergaminho unidas, né, para formar um rolo. Tinha lá os negócios de madeira que era para poder abrir, e os selos eram como se fossem fitas, né? Ou então um negócio que é, por exemplo, o rolo tem esse formato aqui. Acho que é isso. Ou era fita ou era um selo mesmo, um negócio colocado lá para lacrar. Um lacre. Eram 7 lacres, digamos assim. Ou tipo abraçadeira, né? Como as abraçadeiras de hoje, né? O lacre de hoje. Que, tipo, 7 lacres que impediam que o livro fosse aberto. Agora, continuando aqui. No versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O Luca Martini falou a respeito disso no livro... eu não lembro qual dos dois foi agora. Eu acho que foi o... eles precisam saber. Se não foi, eles precisam saber, foi o... não concordo, não discordo, mas foi um desses dois aí. Se não foi, eu não concordo, não discordo, foi o... Eles precisam saber. Que mais? Versículo 5. Todavia, ou seja, João achava que estava perdido e tal. Durante toda a minha vida, eu preguei a respeito disso, eu chegando aqui agora, tendo essa visão, aí ninguém abre o livro, não sei o que, tudo que eu fiz a minha vida toda foi em vão, não sei o que. Aí, no versículo 5, tem o apoteose, né, o consolo para João, que já tinha uns 90 anos de idade, mais ou menos. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está falando de Jesus. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7, acho que 7 pares de chifres, ou 7, não, aqui tem 2, né? Acho que 7 seriam 2, esses 2 aqui, um de cada lado e mais 5 em cima. Acho que é isso. Bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoava um novo canto, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Deixa eu ver. Esse versículo 10 aqui, eu acho que os testemunhos de Jeová que distorcem esse versículo aqui, mas enfim, isso fica para outro dia. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, como está lá em Filipenses 2, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que embora sendo como Deus, no caso, Jesus Cristo é Deus, Deus Filho, no caso, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se vangloriou de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele aceitou a missão de vir a esse mundo como ser humano para morrer em nosso lugar. Foi um gesto de humildade, o maior gesto de humildade da história, o maior gesto de humildade de todos. Ele se fazer um de nós. E a lavagem dos pés lá em João 13 é uma demonstração disso, uma demonstração visível, num gesto que simboliza toda a humildade de Jesus, que deixou sua glória para vir a esse mundo, morrer em nosso lugar, por quem não merecia ser, né? Porque nós não merecíamos que alguém morresse por nós, alguém perfeito que nunca pecou como Jesus. Nós não merecíamos isso, mas mesmo assim ele fez isso. Foi o maior gesto de humildade de todos, o maior gesto de humildade da história, e por isso que Jesus é constantemente associado ao Cordeiro, e também porque o Cordeiro é manso. Aqueles filmes que mostram Jesus gritando, berrando, fazendo escândalo, nas cenas em que ele é torturado, em que ele arrasta a cruz, em que ele é pregado. É claro que no final, né, no final da crucificação, Jesus berra lá, mas é porque o Pai tinha se afastado dele. Quando Jesus aparece gritando, né, em vários textos bíblicos, nos 4 evangelhos onde Jesus aparece gritando, né, dando brado, é porque o Pai o tinha abandonado, o Pai tinha virado as costas para ele. Foi por causa disso, mas até esse momento Jesus não deu um pio. Nem quando ele levou chibatadas, né, o pastor Gilmar Fiuza pregou lá no Gideões este ano, mencionando, descrevendo o que tinha, o estado de Jesus, a situação de Jesus, né, entre a prisão e a morte na cruz, tudo o que aconteceu com ele, assim, né, segundo pesquisas científicas, né, como Jesus morreu, o que ele passou, né,
a maneira como ele foi torturado, com chicotes de couro, com pontas de ossos, uma coisa assim, rasgando a pele dele. Ele tem mais de 400 ferimentos no corpo, isso fora a crucificação, né? E mesmo assim Jesus se submeteu a isso por mim e por você. Então foi o maior gesto de humildade de todos. É por isso que Jesus é constantemente associado com o Cordeiro, porque o Cordeiro, ele é morto, não dá um pio, ele não faz igual o porco que se estrebucha, berra, faz aquele escândalo todo quando ele é abatido. O Cordeiro não, o Cordeiro, mesmo no holocausto, mesmo sabendo que ele poderá morrer, ele não dá um pio, não dá um bé, não dá um bé. E ele morre quietinho, em silêncio. E é isso. Então, não seja caprino. Seja ovino, não seja um bode. Não seja uma cabra, não seja um cabrito. Não seja rebelde, não seja arrogante, não seja soberbo. Seja humilde. E como está lá em Filipenses 2, que o maior exemplo de humildade de todos possa influenciar você, que você seja tão humilde quanto Jesus. É claro que muito provavelmente você não precisará se sacrificar fisicamente, né? Você não precisará ser morto, né? A não ser que você seja um missionário, uma pessoa que prega o evangelho num país onde é a perseguição oficial contra os cristãos, aí você queira dar a sua vida pelo evangelho a ponto de se sacrificar, ser torturado, ser preso, ser morto, nesses países onde ser cristão custa a vida. Se você se oferecer como sacrifício nesse ponto, como muitos cristãos da Coreia do Sul desejam ir para a Coreia do Norte para pregar o evangelho, para serem mortos lá, porque lá a pena, para quem é cristão praticante, é a pena de morte. Mas, caso contrário, dificilmente você será morto. A não ser que você queira ficar aqui após o arrebatamento da igreja, queira enfrentar o anticristo, e você queira voltar contra o anticristo. Muitas pessoas, muitos teólogos, muitos estudiosos de escatologia dizem que após o arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem aqui e não quiserem se dobrar para o anticristo, não quiserem adorar a besta, eles serão todos mortos. Eu particularmente acredito que todos os que ficarem aqui e não quiserem se submeter ao anticristo serão mortos. Todos, todos, todos. Não sobreviverá ninguém. Porque todos aqueles que permanecerem fiéis a Jesus irão para o céu. Há aqueles que dizem que haverá sim sobreviventes, né? Mas de qualquer forma, seja fiel a Jesus, a fidelidade de Jesus vale a pena. Tenha Jesus como seu maior exemplo, como seu principal exemplo. Você pode até se espelhar em outras pessoas, desde que elas tenham Jesus como seu maior exemplo. Por meio do seu testemunho, por meio das suas palavras. Então, que a sua fé esteja constantemente depositada no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, segundo as palavras de João Batista. E que você possa, segundo Romanos 12:1, oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto com a cabeça, onde você baseia a sua vida no que está escrito aqui na Bíblia. E somente não se conformando com o mundo, não tomando a forma do mundo, como está lá em Romanos 12:2, você fará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se submeterá à vontade de Deus, porque o Cordeiro simboliza isso mesmo, submeter-se a um líder máximo, que é o Supremo Pastor, Jesus Cristo, e as pessoas que são designadas para representá-lo nas igrejas, que são os pastores e demais lideranças eclesiásticas. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no canal. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas, inclusive para pessoas que fazem parte daquela instituição que eu não pude mencionei aqui, por causa do algoritmo, né? Deus abençoe e até depois, se quiser.
Tchau.